Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com detalhes sobre um caso de homicídio que aconteceu no município do Cazanga, bairro Combustíveis. É a história de um pai que tirou a vida ao próprio filho por causa de 6.000 kwanzas. A vítima tinha 33 anos. Ai, papai! Ai, papai, vai te procurar onde? Uma família inconsolável pelo desaparecimento físico de Almeida Capanda, de 33 anos, que foi morto a facada pelo próprio pai de 54 anos. O crime ocorreu no dia 15 de setembro, por volta das 23 horas, no bairro dos Combustíveis, município do Cazanga. Ele estava a precisar os 6.000, que foi descontado no dinheiro. Então o pai, assim que ele veio, eu também lhe chamei. Disse, como é que o filho está a reclamar esse dinheiro, então foi descontado como? Então ele me mostrou o que é do banco, foi descontado X. Faca estava em cima, no quarto, pai. Levou a faca e se deram a corrida, o filho à frente, o pai atrás. A irmã da vítima, visivelmente abalada, interroga-se sobre a atitude do pai. 6.000 kwanza. Se fosse coisa de saber, ou iam fazer só empresto 6.000 kwanza no alguém para dar no meu irmão e o problema passava. Hoje em dia fiquei sem irmão. Segundo a família, Almeida, como era carinhosamente chamado, para evitar que o pior não acontecesse, saiu de casa a correr até a este local, onde foi surpreendido com um golpe no pescoço. Devido à gravidade do ferimento, não resistiu e acabou por perder a vida neste mesmo recinto. Eu só escutei barulho de ai, ele gritou ai. Depois eu segui, encontrei já que ele deitado aqui, neste lado aqui. Quando eu corri de lá para cá, encontrei ele estendido aqui. Eu levantei ele, toda a camisola dela cheia de sangue. Tirei a camisa, tentei, porque foi nesse lado aqui, onde a faca atingiu. Tentei, ainda ele encontrei com vida, estava a respirar mais, já acho que foi o último suspiro dele. Cheia de sangue, tentamos remover ele até lá, para levá-lo no hospital, mas já não foi possível mais, porque a vida mesmo dele já tinha acabado mesmo aí. O menino é aquele mesmo que é triste, porque ninguém pensava disso. O filho nunca roubou, sempre discutia com o pai. Bem, nós todos estamos preocupados onde está. Então, para aparecer, para pelo menos sofrer a justiça. Mas não se faz. Oxalá que nos ajuda para ele aparecer. Queremos justiça. Meu Deus, queremos justiça nesse momento. A Polícia Nacional garante que tudo está a ser feito para a detenção do cidadão. E hoje, outra vez, boa noite, movimento nos hospitais no fim de semana, que foi de registros abaixo da média a nível de Luanda, mas a malária continua no topo dos casos mais atendidos. Só no Hospital Geral foram atendidas mais de 2.000 pessoas. Já o Hospital dos Cajueiros recebeu mais casos ligados a acidentes de aviação. E a preocupação é que o bloco operatório não está a funcionar. Localizado no município do Quilamba-Quiache, o Hospital Geral atende também pacientes dos municípios vizinhos, Talatona e Viana. Nas últimas 72 horas, o banco de urgências esteve tranquilo. Malária e doenças respiratórias agudas estiveram entre as mais atendidas durante o fim de semana. Tivemos um banco semi-agitado, comparando com as outras semanas. Tivemos um total de 2.232 pacientes observados, malária com 208 casos atendidos, doenças respiratórias agudas com 189 casos, síndrome febril 102. Temos a realçar que tivemos 87 acidentes de aviação, 43 atropelamentos, cerca de 145 quedas e 26 ferimentos por arma branca. O ano letivo escolar já iniciou, vai ajudar a reduzir muito naquilo que eram os atropelamentos infantis. A malária ainda é a doença mais frequente aqui no Hospital Geral de Luanda. Entretanto, a direção está preocupada com os casos elevados de AVC e tuberculose que dão entrada diariamente neste hospital. Os AVCs, 5 casos, a tuberculose pulmonar, 8,
Preocupa-nos muito as patologias como o AVC e a tuberculose que aqui ocorrem. Então, o nosso apelo para as famílias, a população em geral, era haver maior cuidados preventivos. Seguimos para o Hospital dos Caijueiros, no município do Kazenga. Nesta unidade hospitalar, a realidade foi outra. Banco de urgência agitado, com menos malária e mais acidentes. O atendimento triplicou comparado ao fim de semana anterior, que teve 950 pacientes. O hospital teve muito agitado, sobretudo na área de cirurgia. Tivemos muitos acidentados. Estamos a falar em número de 10 a 8 acidentes de aviação muito graves. São fraturas expostas. Quando falo de fraturas expostas, são osso. Qualquer um consegue ver o osso fora. E isso nos preocupa porque não é habitué o nosso hospital receber esse tipo de acidente. E como nós não temos serviço de ortopedia, muitos desses doentes, depois de serem estabilizados, são então encaminhados para o Hospital Américo Boa Vida. Durante as 72 horas, 1930 pacientes vistos. Como sempre, a malária nunca fica atrás. Apesar do incêndio que destruiu o depósito principal de medicamentos, Bernardo Teixeira disse que tem sabido dar resposta aos pacientes no que diz respeito aos fármacos. Não houve serviço aqui sem medicamentos, sem insumos. O hospital, neste momento, não falta nenhum fármaco, não falta nenhum reagente para os exames. A maior preocupação prende-se com o bloco operatório, que está inutilizado há 2 meses. Não é fácil. Temos tido muitas parturientas que precisam muitas vezes de ir a um bloco, nesse caso, serem cesariadas. E o bloco está inoperante e muitas vezes nós tivemos que, por força maior, tivemos então que transferir para a unidade de Lucrécia Paim ou então o Hospital Ngangula. O Hospital dos Caijueiros atende diariamente cerca de 700 pacientes, entre crianças e adultos. E agora a preocupação do Unicef com o nível de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no quadro da Agenda 2030. A organização alerta que 2/3 dos objetivos relacionados ao bem-estar da criança estão atrasados, o que coloca em risco quase 2 mil milhões de crianças em pelo menos 140 países. A meio caminho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, 2/3 dos indicadores relacionados com crianças estão atrasados para alcançar as suas metas. O Unicef diz que, até a data, apenas 6% da população infantil, ou seja, 150 milhões de crianças em 11 países, têm contempladas 50% das metas, o que corresponde ao nível mais alto de realização a nível global. Para a diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, a meio da Agenda 2030, o mundo está a ficar sem tempo para transformar a promessa dos ODS em realidade e as consequências do incumprimento dos objetivos serão medidas na vida das crianças e na sustentabilidade do planeta. É verdade que não só Angola, mas todos aqueles países que fazem parte da ONU e outras organizações devem cada vez mais comprometer-se em cumprir com os direitos da criança. E daí Angola também estar a dar passos nessa dinâmica, mormente através daquilo que é o cumprimento da agenda relativa à questão dos compromissos, os 11 compromissos com a criança, mormente a questão do registro das crianças, a questão da alimentação ou nutrição, a própria questão da educação primária, que é um dos grandes elementos, e vários outros males que vêm assolando a essa população que é infantil. No documento denominado Progressos no Bem-Estar das Crianças, o Unicef mostra preocupação quanto ao cumprimento rigoroso dos Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento no capítulo das crianças. De acordo com aquela organização, é preocupante pelo facto de muitos países não estarem a cumprir rigorosamente com os direitos das crianças, que passam pelo acesso à escola, à saúde e à alimentação. O relatório adverte também que, se os progressos previstos se mantiverem, apenas um total de 60 países, que abrigam 25% da população infantil, terão alcançado as suas metas até 2030, deixando para trás cerca de 1,9 mil milhões de crianças em 140 países. Infelizmente, muitas crianças sofrem abuso
dentro das suas próprias residências. Aliás, é só olhar para aquilo que é o ambiente doméstico, ou em casa, ou sofrem na escola, ou sofrem mesmo nos berçários e etc. E é necessário que se entenda que as crianças são seres com uma determinada especificidade e daí o Estado angolano, e não só, olhar de uma forma de regular, de forma efetiva, aquilo que é a forma de proteção da criança. Proteção no sentido físico, psicológico e também econômico, e depois, sem sombra de dúvidas, vai trazer uma grande dinâmica para a proteção da criança e vamos salvaguardar uma sociedade livre e sã de vários problemas sociais. Em concreto, o Unicef elenca no caminho do cumprimento da Agenda 2030 compromissos políticos e aumento significativo da despesa em áreas como a saúde, a educação e a proteção social, metas ambiciosas, realistas e adaptadas aos contextos locais, prioridade ao conhecimento e estabelecimento de parcerias sólidas. Resultados a nível de combate à criminalidade. A Polícia Nacional apresentou hoje novos detidos. São 72 cidadãos que, segundo a corporação, dedicavam-se à prática de vários crimes com destaque para assaltos na via pública. Os assaltos à mão armada, homicídio e agressão sexual foram supostamente cometidos por cidadãos com idades compreendidas entre os 16 e 43 anos, nos municípios do Quilamba-Quiache e Luanda. Este cidadão de 30 anos trabalhava como segurança em 4 empresas, onde supostamente terá retirado 4 armas para assaltos. No trabalho com fome, isso já queria mesmo também o assalto. Aquilo é só entregar, o homem que vem receber a arma, vendia aí na 30 de Viana. A primeira moto vendemos em 210. Entre os detidos, cada um conta a sua versão. A princípio, o motorista do caminhão é a pessoa que poderia dizer mais ou menos onde o produto saiu. Porque nós que fizemos negócio muitas das vezes de intermediação, nós às vezes não perguntamos a proveniência. O que nós queremos às vezes é tirar o pão do dia, aquela chamada micha. Mas nós às vezes perguntamos se o negócio é legal ou não. Essas coisas, dependendo da ocasião, nós sabemos que ultimamente são negócios que muitas das vezes esses estaleiros dos chineses vendem pneus e nós compramos. Eu não faço constantemente só isso. Eu, por exemplo, venda de casas, eu sou intermediário. Casas, terrenos, se eu tiver, alguém me solicitar, aluguer de casa, se alguém me solicitar e eu tiver assim a área que ele pedir, eu faço. Eu fui enganado por um senhor chamado Mantona. O carregamento de 10 mil kwanza e descarregamento para os kwanza também seria 20 mil kwanza. Nós metidos na Petrangole, quase na Petrangole, se encontramos com um patrulheiro, mandou, nos entrepelou. Quando o Mantona viram que é um patrulheiro, eles pegaram, se meteram em fuga. A Polícia Nacional, no âmbito do combate à criminalidade, apreendeu vários meios, entre os quais 3 armas de fogo, 18 armas brancas, 15 katanas, 27 motorizadas e botijas de gás, entre outros meios. A recolha resulta de uma estratégia também de combate à própria criminalidade, na medida em que geralmente os recolhidos são elementos ou cidadãos jovens, na sua maior parte, que ficam na via pública e acabam por participar direto ou indiretamente de práticas criminosas. Estes são os indivíduos que vão ser, obviamente, encaminhados ao Ministério Público para serem ouvidos depois de um juízo de garantia, mas o que é certo é que há cada vez mais um aperto sobre aquilo que é o combate ao crime violento, não é? Ao nível de toda a extensão de Luanda, sobretudo destes crimes com concurso de arma de fogo. E a chuva que caiu em algumas zonas de Luanda hoje deu sinal de preocupação para os moradores, em zonas tidas como de risco. Em algumas destas zonas, a população beneficia de atos de sensibilização. Em Viana, os serviços de proteção civil e bombeiros estiveram hoje em ação. Hoje, o dia na capital do país começou com chuvisco em alguns bairros de Luanda. A época chuvosa foi aberta oficialmente no dia 15 de agosto. Os munícipes de Viana temem a chegada das chuvas. A minha maior preocupação
Os postos de energia que não são bem postos, pode trazer morte, e casas que não estão bem cobertas, né? Não estão bem construídas. O meu bairro fica muito mal, até porque não tem esgoto e no momento em que cai chuva, diretamente vai nas casas dos vizinhos. Então, isso é muito preocupante. A minha maior preocupação é só que a administração possa ver nessa situação, meter aí alguns tubos, algumas manilhas para poderem fazer uma passagem correta da água, para não poder passar mais nas valas, para passar nos tubos de engrenagem. A preocupação mesmo é arranjar a estrada, arranjar os buracos, porque esse tempo de chuva é mesmo calamidades para aquele que vive ao lado dos buracos. O administrador de Viana aponta as zonas mais afetadas no município que dirige. Os nossos grandes problemas são as comunidades que vivem perto das bacias de retenção. Se nós repararmos aqui na Vila Sede, a água que se concentra na zona da Vila Nova vai para o Taqui, do Taqui vai para a comarca, da comarca é que vai para o Coelho. E ao longo desse trajeto ela deixa o seu rastro nas vias de comunicação e em algumas residências. A água que está na bacia do Quinda vai para Caopse, principalmente, e provoca grandes processos de ravinamento. Então, tudo isto nós temos isso catalogado, sabemos os grandes problemas que temos no Zango 8000. As águas da nova centralidade desembocam todas na zona do Caquila, e que o que era um canal passou a ser uma ravina e que neste momento nós estamos a intervencionar e está tudo a correr bem. O Comando Provincial de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda iniciou hoje, no município de Viana, o lançamento de uma campanha de sensibilização, comunicação e informação de riscos e desastres da época chuvosa. A iniciativa visa alertar os riscos associados à chegada das chuvas em Angola. O porta-voz dos bombeiros afirma que existe a necessidade de levar a cultura preventiva à população. É bem verdade que quando chove a província de Luanda, o grito de socorro tem sido enorme por parte da população. E tendo em conta aquilo que é a estratégia de comunicação, há essa necessidade de se poder levar a cultura preventiva junto da população, com o objetivo de se reduzir o máximo os efeitos negativos provocados pelas quedas pluviométricas. Esta atividade levada a cabo pelos bombeiros contou com a participação de efetivos afetos à corporação, administradores municipais e do subcomissário bombeiro Flávio Chimbunde. Semana de alto nível em Nova Iorque. Participação de Angola. Em destaque. Mais à frente, por enquanto, uma obrigação que começa a vigorar a partir do próximo ano, em janeiro, medida que envolve empresas públicas e orçamentadas pelo Estado. O Executivo definiu como medida obrigatória a compra de produtos com selo feito em Angola, no quadro do estímulo à economia e o acesso à compra pública. As empresas públicas e orçamentadas pelo Estado estarão, a partir de janeiro de 2024, obrigadas a comprar os produtos com selo feito em Angola, conforme uma decisão do Executivo angolano. É neste sentido que houve um encontro com gestores das grandes superfícies comerciais no quadro da dinamização das medidas de estímulo à economia e acesso à compra pública para empresas aderentes do serviço feito em Angola. Mas assim, tem dificuldade de logística em termos de entrega da mercadoria, de conseguir chegar à mercadoria com uma qualidade que tenha segurança alimentar, e queremos fazer isso dentro da nossa superfície, mas vamos apoiar cada vez mais as pequenas indústrias que têm mais dificuldade do que as grandes indústrias. Estamos a trabalhar no sentido de aumentar a nossa capacidade de produção, e achamos que este diálogo também permitiu analisar algumas questões que dificultam este aumento da capacidade da produção. Um dos aspectos que atrasa a adesão aos produtos feitos em Angola tem a ver com a falta de apoio do Estado aos gestores comerciais. Para termos a marca ou o selo feito em Angola, tem um procedimento. Temos um procedimento aqui do INAPEM, então o problema é exatamente esse, os constrangimentos são exatamente esses. Os procedimentos, o tempo de resposta para adquirirmos ou termos a adesão dessa marca feita em Angola, o selo. As dificuldades têm muito a ver com as necessidades
de apoios, nomeadamente na questão das dívidas que estão por receber do Estado, e, enfim, outros fatores que poderiam ajudar melhor, infraestruturas. A marca Feito em Angola está cada vez mais a dominar as grandes superfícies comerciais e há supermercados que grande parte dos seus produtos são adquiridos a nível local. Estamos a falar de uma cifra de mais de 70%. Nós estamos a falar hoje a Shoprite a fazer uma compra na casa dos 70%. Ou seja, antigamente, há alguns anos atrás, nós comprávamos mais ou menos 80% importação. Já conseguimos encontrar muitos produtos, né? Nós, se vocês entrarem para o site do INAPEM, já conseguem ver a quantidade de candidaturas e produtos que estão certificados, têm esse nosso selo em Angola, tem em nossas casas, nós podemos encontrar alguns produtos que já têm este carimbo, este selo, ou o selo verde ou o selo vermelho mais convencional. Recentemente, o Banco Nacional de Angola recusou intervir no mercado cambial por entender que a redução do IVA pode aliviar a pressão sobre a aquisição de bens e serviços. Com um melhor aproveitamento do serviço feito em Angola, poderá haver um aumento da produção nacional e promoção de produtos com valor acrescentado igual ou superior a 30%, estimulando assim a melhoria da qualidade dos produtos de consumo interno. E Luanda acolhe a partir do dia 28 deste mês o Fórum Global Business, que tem pela frente a Câmara de Comércio e Indústria Angola e Emirados Árabes Unidos. É a segunda edição do evento, focado em negócios e investimentos, e está prevista a participação de cerca de 300 empresários, entre nacionais e estrangeiros. A expectativa da classe empresarial na Huila é satisfatória. Empresários huilanos vão participar da segunda edição do Fórum Angola Global Business, que vai decorrer em Luanda de 28 a 30 deste mês. O evento, promovido pela Câmara do Comércio e Indústria Angola e Emirados Árabes Unidos, vai contar com a presença de 300 empresários entre nacionais e estrangeiros. A Huila começa a ser visto como celeiro na produção agrícola e também no processo de transformação de alguns produtos, nomeadamente as rochas ornamentais e efetivamente no setor agrícola. Portanto, é uma oportunidade que se abre para a Huila, no sentido de efetivamente termos parcerias que nos permitem então ter aqui uma transferência de tecnologias e também a transferência de equipamentos que vão fomentar efetivamente o setor da produção e transformação dos mais variados produtos que poderão permitir um maior volume de exportação para o exterior. Nós temos empresários associados da AIA que de um tempo para cá têm estado a lamentar o facto de não conseguirem exportar os seus produtos para os Emirados Árabes Unidos. E aqui encontramos uma porta aberta de empresários industriais da Huila poderem exportar os seus produtos. Queremos que neste encontro de empresários possamos apresentar aquelas indústrias paralisadas. O evento servirá como uma oportunidade de negócios para os setores minerais, agronegócio, crédito de carbono, otimização da cadeia de valores do setor de petróleo e gás, imobiliário e turismo. A nossa ideia é, se conseguirmos avançar no projeto de exportação para o mercado árabe, com certeza podíamos investir em mais 2 ou 3 linhas de água, linhas de sumos, exportaríamos para o mercado exterior e, em paralelo, o mercado nacional seria beneficiado, porque se nós produzimos para fora, naturalmente vamos produzir para dentro. Nós queremos reunir vários empresários nacionais, empresários dos Emirados Árabes Unidos e também de outras latitudes. Nós estamos a falar de outros empresários que pretendem participar neste evento. Obviamente que o tema deste fórum é oportunidades de negócios e nós convidamos aqui os empresários da província da Huila para aproveitarem essa oportunidade de mostrarem aquilo que eles produzem e poderem participar neste evento para estabelecerem parcerias diretas com os empresários dos Emirados Árabes Unidos. A parte do agronegócio, que é um dos pontos fortes daqui da província da Huila e também do setor mineral, nós estamos a falar das rochas ornamentais e outra questão outro ponto que está a crescer aqui na província da Huila é o turismo. Nós podemos constatar aqui, por exemplo, alguns pontos turísticos e também os hotéis que aqui têm nesta cidade.
E a Câmara de Comércio, Angola e China aposta na mobilização de empresários para a captação de investimentos voltados aos programas que visam a garantia da segurança alimentar. São os casos do Plano Agrão, o Plano Pesca e o Plano Pecuária. A estratégia consiste em fazer com que seja mais visível a intervenção do empresariado chinês fora do ramo da construção civil. No domínio da construção e obras públicas, a cooperação é visível em diversos projetos, como são os casos das centralidades do Quilamba, Sekele, Zhang 8000 e outros que têm a mão chinesa. Todavia, é chegada a hora desta parceria se estender para setores como o agropecuário e o das pescas. Os dois são fundamentais para a autossustentabilidade alimentar de Angola. Hoje nós estamos a falar, portanto, da criação da segurança alimentar. E o governo colocou 3 grandes pilares, sobre as quais, portanto, todo o investimento deve ser mobilizado, nomeadamente a questão da agricultura, o Plano Agrão, a criação de animais, portanto, o Plano Pecuária, e o aumento da capacidade de captura nas pescas. Portanto, esses setores são vitais. E então a Câmara, no quadro da mobilização do investimento, portanto, concentra a sua atenção nessas áreas, que são áreas hoje praticamente onde o governo concentra maior atenção. A formação também, o ensino, são, digamos que são áreas transversais. Nós estamos em todas as áreas. A China, neste momento, está a se tornar forte em várias áreas, até na indústria automóvel. Nós sabemos o potencial que a China tem hoje e o nível de investimentos que ele faz, principalmente em África, e não há como perder esta oportunidade. Os homens de negócios da China dizem apostar na empregabilidade da juventude. É neste sentido que nos próximos dias, perto de 4.000 jovens poderão ganhar novos postos de trabalho, fruto desse empreendimento que está a nascer na Camama. Por exemplo, nós também temos, mesmo ao lado da Camama, nós temos um shopping popular que está todo mundo a fazer filas para ter um emprego. Agora, a primeira fase, nós vamos dar a solução ao 4.000, mas com 2 fases do projeto íntegro feito, vamos criar posto não menos de 10.000. A qualidade dos empregos concedidos por empresários chineses em Angola, algumas vezes é questionada, uma situação que consta igualmente da pauta da Câmara de Comércio Angola-China. A Câmara, na execução da sua nobre missão, portanto, faz tudo por formas a que se melhore esta capacidade, sobretudo, portanto, da qualidade no emprego, fundamentalmente, e, por outro lado, também a qualidade do investimento que se faz. O chinês trabalha muito, trabalha noite e dia, e então precisamos também de inculcar na mente dos nossos jovens que para construirmos o país que nós queremos, precisamos de trabalhar muito mais. A nossa exigência vai no sentido de que a entidade empregadora melhore a relação com o empregado e também o empregado, por sua vez, aprenda a necessidade de maior entrega, sobretudo no desempenho das suas responsabilidades. O início da relação entre as duas nações data de há 40 anos, isto em 1983. Ao nível político, diplomático e até econômico, a parceria entre Angola e a China é considerada excelente. Regresso das notícias, outra vez boa noite. Tiveram início hoje os trabalhos na Assembleia Geral da ONU. A 78ª edição decorre em Nova Iorque e foi marcada neste primeiro dia pela reunião de cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O evento, que contou com a intervenção do chefe de Estado angolano, voltou a destacar os passos que devem ser dados para o alcance das metas. A Cimeira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abriu os debates da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU, no âmbito da 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre aqui em Nova Iorque.
Um total de 14 intervenções voltadas ao impacto das múltiplas crises interligadas que o mundo enfrenta dominaram os discursos de vários chefes de Estado, entre os quais o presidente da República, João Lourenço. Na qualidade de presidente em exercício da SADC, João Lourenço sublinhou os progressos que a região tem vindo a registrar no capítulo de desenvolvimento sustentável, mas referiu que várias situações condicionaram o progresso de certos países no que a integração regional diz respeito. A região da SADC fez progressos assinaláveis na implementação das prioridades de cooperação e integração regional, delineadas na Visão 2050 da organização e no Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional 2020-2030. Também devemos reconhecer que um conjunto de condicionantes que derivam da pandemia da Covid-19, das alterações climáticas e de outros fatores, designadamente a instabilidade que afetou alguns países da região, tiveram um impacto negativo considerável na capacidade dos países cumprirem com maior eficácia os planos estratégicos que visam aprofundar a integração regional da África Austral e promover o seu desenvolvimento numa perspectiva em que sobressaiam as ambições sobre a África que queremos, estabelecida na Agenda 2063 da União Africana. Com a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável a meio, esta cimeira impulsionará ações aceleradas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a visão da ONU para um mundo melhor até 2030. Para o presidente em exercício da SADC, a dificuldade de acesso aos recursos financeiros constitui dos principais problemas que a região atravessa, tendo em conta a realização de vários projetos essenciais. Os nossos avanços poderiam ter sido mais significativos e mais expressivos se não tivéssemos que ter lidado com a crise global e outras específicas da nossa região, que nos obrigaram a desviar a nossa atenção das questões centrais sobre o desenvolvimento para lhes fazer face. Além disso, é sempre oportuno referir que as dificuldades de acesso aos recursos financeiros em condições confortáveis para as nossas economias representa um outro lado do problema, talvez o maior, com que nos confrontamos permanentemente para realizarmos projetos essenciais em áreas determinantes para impulsionar o nosso desenvolvimento, de que depende naturalmente a criação de condições que favoreçam a necessária e urgente alteração do quadro e dos indicadores de pobreza que se observam atualmente nos nossos países. Nada do que consta dos planos, objetivos e programas que temos delineado ao longo destes anos poderá ser realizado de forma efetiva e com os resultados positivos que todos pretendemos obter, se não conseguirmos realizar um esforço coordenado, no sentido de eliminarmos os conflitos, a instabilidade, a insegurança e a imprevisibilidade que desencorajam o investimento e retiram aos nossos mercados a credibilidade de que necessita para que os nossos parceiros internacionais investam mais nas nossas economias. Para o presidente angolano, este é o momento para renovar o compromisso com a visão do futuro, que garanta que nenhum país fique para trás. A República de Angola, na sua condição de presidente em exercício da SADC, continuará a desenvolver ações com vista à concretização futura da Visão 2050 da SADC, que prevê uma região com estabilidade política e social, pacífica e desenvolvida do ponto de vista econômico e de justiça e liberdade para os seus cidadãos. A região da África Austral, como temos vindo a observar, tem estado a ser sujeita a consequências das alterações climáticas, com todos os efeitos nocivos que este facto produz sobre as economias da região. É fácil perceber-se, pelas razões que acabei de referir, que temos uma sensibilidade muito especial para este problema e, deste modo, quero sublinhar a necessidade da implementação da Agenda Internacional das Alterações Climáticas e do cumprimento das promessas de disponibilização de recursos financeiros feitas pelos países desenvolvidos, a fim de, com alguns outros recursos complementares, se possa assegurar o financiamento da
da adaptação até 2025, para se alcançar o objetivo de recapitalizar o Fundo Verde para o Clima. E à margem da agenda na Assembleia Geral da ONU, o Presidente da República manteve encontros importantes na esfera do reforço da cooperação. É o caso da conversa que o chefe de Estado manteve com os homólogos das Ilhas Comores e também do Quênia. Nós vamos estender o nosso sinal até Nova Iorque, ao encontro do Custódio Jacinto, que lidera a equipa da TV Girassol no evento e tem mais detalhes. Custódio, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão Mundula. Boa noite extensivo também a toda a audiência da Rede Girassol. O Presidente da República, João Lourenço, depois de ter participado da Cimeira sobre Desenvolvimento Sustentável na qualidade de Presidente em exercício da SADC, João Lourenço recebeu, ou seja, manteve encontro com 2 chefes de Estado. O primeiro, e por sinal o mais curto, foi com o Presidente das Ilhas Comores. Os 2 estadistas passaram em revista as relações bilaterais entre Angola e as Ilhas Comores. O segundo encontro foi com o Presidente da República do Quênia, com quem o chefe de Estado angolano conversou por um certo período de tempo. Os 2 estadistas passaram também em revista as relações bilaterais entre os 2 países nos vários domínios de cooperação que existente entre Angola e a República do Quênia. O presidente João Lourenço tem um outro encontro previsto para o final do dia de hoje. Está por se confirmar com quem é que o presidente angolano terá um outro encontro à margem da 78ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas. Um outro encontro previsto para daqui a pouco é a assinatura de um protocolo de cooperação entre o Estado angolano e a República de El Salvador. Os 2 países, depois de vários contactos feitos, decidiram hoje rubricar a assinatura de um acordo para estabelecer as relações diplomáticas dentro da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas de 18 de abril de 1961 e da Convenção de Viena sobre as relações consulares de 24 de abril de 1963. Da parte de Angola vai rubricar este acordo o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, enquanto que da República de El Salvador estará a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Alexandra Hill Tinoco. Tal como já fizemos referência, Angola está representada ao mais alto nível nesta 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas pelo Presidente da República, João Lourenço, acompanhado por uma delegação constituída por titulares de departamentos ministeriais, nomeadamente o Ministro Tete António das Relações Exteriores, a Ministra das Finanças, Vera Davis, o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, entre outros. O Presidente da República de Angola vai discursar nesta sessão no dia 20, ou seja, depois de amanhã, quarta-feira, por volta das 10 horas de Nova Iorque e 15 horas de Luanda. Este é o essencial que podemos avançar a partir de Nova Iorque. Dizer também que choveu durante o dia todo e continua a chover até agora, por isso é que nos encontramos nesta sala de imprensa a falar para Angola e o mundo. Aqui em Simeão é tudo quanto podemos avançar. As despedidas de Anselmo Luís, José Mansuaque e o Custódio Jacinto a partir de Nova Iorque. Boa noite. Muito boa noite, Custódio Jacinto, Nova Iorque, palco da Assembleia Geral da ONU. Tivemos detalhes sobre o que está a ser a agenda intensa do chefe de Estado neste primeiro dia dos trabalhos. De informação seguimos, pelo menos 17 mortos em deslizamento de terra na RDC. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional que acontece agora com o desenvolvimento da Celestina Zola. Tina, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. Chuvas torrenciais no noroeste da República Democrática do Congo
causaram um deslizamento de terra que matou pelo menos 17 pessoas durante a noite, disseram as autoridades locais, alertando que o número de vítimas pode aumentar à medida que as equipes de resgate vasculham os escombros das casas desabadas. O desastre ocorreu ao longo do Rio Congo, na cidade de Lisal, na província de Mongala, no noroeste, segundo Mathieu Molle, presidente da organização da sociedade civil For Vive. Acompanhe a seguir outras notas da atualidade internacional. Milhares de pessoas se reuniram na capital da Libéria, Monróvia, neste domingo, quando o líder da oposição, Joseph Boakai, lançou a sua campanha antes das eleições de outubro, que vão testar a popularidade do ex-astro de futebol, o presidente George Weah, após um primeiro mandato caótico. Apoiantes de Boakai, de 78 anos, de fala mansa, que ficou em segundo lugar nas eleições de 2017 e que foi apelidado de Sleepy Joe pelos detratores por supostamente cochilar em eventos públicos, enfrentaram a chuva em um estádio para dançar, agitar bandeiras e exigir mudanças. Estiveram presentes alguns antigos fãs do Weah, desiludidos com o que disseram ser o seu fracasso em melhorar os padrões de vida ou erradicar a corrupção no empobrecido país da África Ocidental, que foi atingido neste século por uma guerra civil, um devastador surto de ébola e descidas nos preços das matérias-primas. Cerca de 500 migrantes da África subsaariana foram despejados de uma praça no centro-leste da Tunísia no domingo pelas forças de segurança tunisinas, depois de terem sido expulsos das suas casas no início de julho, informou no domingo uma ONG. Desde sábado, as autoridades têm levado a cabo uma vasta campanha de segurança contra os migrantes ilegais, a maioria dos quais provenientes da África subsaariana, e anunciaram a detenção de quase 200 migrantes subsaarianos que se preparavam para fazer uma travessia ilegal para as costas europeias, na sequência de um discurso sobre a imigração ilegal proferido pelo presidente Kais Saied em fevereiro. Centenas de migrantes subsaarianos perderam os seus empregos e casas na Tunísia. Foram registrados ataques e vários milhares tiveram de ser repatriados pelas suas embaixadas. O apoio nas Nações Unidas na Líbia alertou hoje que um surto de doenças no país, onde inundações provocaram mais de 11 mil mortos, poderá criar uma segunda crise devastadora, havendo já relatos de propagação de diarreia. A missão disse que há 9 agências da ONU que respondem ao desastre e trabalham na prevenção da propagação de doenças que podem causar uma segunda crise devastadora na região. A Organização Mundial da Saúde enviou 28 toneladas de abastecimentos médicos para o país devastado. E assim marcamos ponto final neste compacto internacional. Quina Simeão, boa noite e continuação de um ótimo jornal. Obrigada, Celestina. Bom descanso e obrigada por essas informações. Obrigada. Até amanhã, Celestina. Pois, e a semana voltou a abrir em grande para a principal matéria-prima do país. Os preços do Brent nos principais mercados continuam a valorizar-se. As negociações por barril estiveram perto dos $95. A cotação do petróleo Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, abriu a semana aos $94,44 por barril, um aumento de $0,51, o que representa um aumento de aproximadamente 0,54% em relação à cotação anterior. O barril do Brent, para entrega em novembro, chegou perto da marca simbólica de $95 ao atingir este preço. Já o preço do West Texas Intermediate, principal referência dos Estados Unidos, com vencimento em outubro, subiu neste fim de semana 0,67%, chegando hoje aos $91,19 o barril. Desde o final de agosto, o West Texas Intermediate teve 13 sessões positivas em 16 dias de negociação e o seu preço aumentou 15%. Segundo o analista sénior de mercados nas Américas, Eduardo Moya, o preço do petróleo continuou a subir nesta sexta-feira devido aos indicadores americanos e chineses. Na China, a produção industrial e as vendas no varejo superaram as expectativas em agosto.
Nos Estados Unidos, o Banco Central americano indicou que a produção industrial aumentou 0,4% em agosto, em relação ao mês anterior, superando a previsão de 0,1% dos economistas. O Girassol Jornal dá início hoje a mais uma série de reportagens especiais. Olhamos com atenção para o setor da saúde, retratamos o funcionamento de algumas das principais unidades hospitalares do país. Os serviços ministrados, a qualidade no atendimento, o nível de humanização e outros fatores não menos importantes. A Isabel Chiala começa hoje por mostrar a realidade do Hospital Materno Infantil Azancó de Menezes. Nos últimos anos, o Executivo angolano construiu mais de 170 hospitais e foram admitidos mais de 40 mil profissionais neste setor em todo o país. A saúde pública é o conjunto de medidas executadas pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social da população. Isso é o que diz a teoria, mas a prática você vai ver nessa série de reportagens. O acesso da população à saúde em Angola está organizado a partir da descentralização política, administrativa, com a municipalização dos serviços e ações, bem como estruturado nos níveis de cuidados primários, secundário e terciário, segundo as orientações mundiais para os sistemas de saúde. Nos últimos anos, o país ganhou várias unidades hospitalares de referência. A nossa equipa de reportagem constatou de perto o funcionamento do Hospital Materno Infantil Azancó de Menezes, recentemente erguido. Esta é a área da lavandaria, considerada como coração do hospital, porque tudo começa pela higiene. Por aqui são lavadas e passadas diariamente mais de 1000 peças. Estas máquinas são todas potentes, o que resulta num belo trabalho. Bem-vindo à tecnologia, porque realmente facilita muito o nosso trabalho. Acho que foi um investimento muito positivo, foi um bom investimento, porque realmente sem essas máquinas, não sei o que seria do nosso trabalho aqui, seria muito difícil. O Hospital Materno Infantil Azancó de Menezes conta com 7 andares, área administrativa, banco de urgência, espaço para consultas externas, unidade de cuidados intensivos e pediatria. Esta é a área da UCI neonatal aberta. Aqui é onde são recebidos todos os bebês recém-nascidos com diferentes patologias que vêm de diferentes unidades hospitalares, tanto públicas como privadas do nosso país. Aqui elas são submetidas a máquinas e este local conta com cerca de 21 leitos para atender estes pequenos. Para muitos cidadãos, os benefícios e ganhos nos últimos anos no setor da saúde são visíveis. Não podemos tapar o sol com a peneira. Temos visto ganhos, sim. É só ver as infraestruturas. Está aí o Hospital Azancó de Menezes. É gratificante ver essa melhoria no setor da saúde, mas nós podíamos fazer mais. Esperamos nós que seja um trabalho contínuo, que infraestruturas do gênero sejam construídas para o povo angolano. Há muitas coisas por se fazer, mas também devemos reconhecer o esforço que o governo tem estado a fazer no que concerne à construção de infraestruturas de especialidade, de realce, que vêm ajudar então a suprir as necessidades em termos de saúde pública da demanda populacional. É importante que olhemos não só para Luanda, mas para além de Luanda, isso porque existem áreas de especialidade e muitos são os que têm que sair do interior do país, do interior das comunidades para encher e ter aquele cenário não muito agradável nos hospitais centrais devido à falta de médicos de especialidade nas comunidades, no interior do país. Para os profissionais desta unidade sanitária, as condições de trabalho são ganhos se comparadas com as dos anos anteriores. Antes era lavada à mão e tínhamos um pequeno aparelho de pasteurização onde nós esterilizávamos e o processo era mais demorado. Mas agora
justamente com a tecnologia, também agora está avançada, né? Então, com um hospital desse, com material desse, então podemos trabalhar à vontade. Um laboratório com condições para a resposta adequada para a qual foi projetada, falando, por exemplo, do câncer, né, do colo do útero, pode ser diagnosticado aqui neste laboratório. Não só tem as doenças muito frequentes, como no caso, isso já é o habitual, malária, insuficiência renal, diabetes e muitas outras patologias que nós podemos fazer a detenção. Neste primeiro ano de funcionamento do hospital, já foram alcançados resultados positivos que orgulham quem está na linha de frente. Nós, durante este ano de existência, já fizemos cerca de 20 mil partos. Tivemos já internados em cuidados intensivos cerca de 10 mil pacientes e já foram realizadas mais de 12 mil cirurgias. Ainda temos muito para fazer, mas pensamos que estamos no bom caminho e temos conseguido muito bons resultados com o dinamismo da nossa equipe. Entre 2018 e 2022, o Executivo levou a cabo um amplo programa de reabilitação e construção de hospitais e outras infraestruturas de apoio à saúde em todo o país. Nós inauguramos mais de 170 novas unidades sanitárias e também dizer que de todas essas, a sua maioria, 90%, são mesmo unidades dos cuidados primários. Os grandes hospitais já são conhecidos, são alguns bons exemplos do trabalho que está sendo feito, para além de outras infraestruturas que estão em curso. Não perca a reportagem da manhã, humanização nos hospitais. A questão da humanidade é um problema muito sério. Não prestam devida atenção aos pacientes. Qualidade no atendimento. Veja a situação que nós passamos, principalmente das mães que vêm ter os bebês. Chegam aqui, nascem sozinhas, mas as enfermeiras estão ali. Dificuldades e o que tem que ser melhorado. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta amanhã, mesma hora. A todos, continuação de boa noite. Até amanhã. Boa noite.